Olá, meus irmãos. Hoje, dia 17 de maio, com a graça de Deus, estou aqui para a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Se colocamos na presença do Senhor as nossas vidas, entregamos a Ele com confiança. Que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja traz para nós hoje o Evangelho de São João. Como já coloquei até Pentecoste, nós vamos estar caminhando com esse evangelho que vai estar falando de Jesus com aquela longa conversa dele com os apóstolos na Santa Ceia. O evangelista São João, que narrou, que está no capítulo 13, que vai até o capítulo 17, é muito importante. E nesse tempo que nós estamos aí meditando esse evangelho, porque são as últimas palavras de Jesus, que apenas o evangelista São João guardou. Inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu. E hoje nós temos aí então mais um trecho desse discurso. Esse discurso de Jesus com seus discípulos. E Jesus disse mais uma vez nessa verdade. Ele vai dizer mais uma vez dessa verdade. É uma verdade muito grande que Ele, o Pai, é um. Aqui no Evangelho, Jesus vai dizer bem claro. Se vós me conheceis, também conhece o Pai. Ou seja, aquele que tem uma intimidade com Jesus, ele vai experimentar a presença também do Pai. O Pai que está junto dele. Ele diz, eu vivo pelo Pai. E Filipe faz aquela pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Ontem no Evangelho, nós ouvimos Tomé dizendo, Senhor, nós não sabemos para onde que o Senhor vai. Como que nós vamos te seguir? Nós não sabemos. Nós não sabemos o caminho. E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje, Felipe, ele pede, mostra-nos o Pai. Jesus vai dizer para Felipe, quem me vê é o Pai. O que Jesus quer enfatizar com essas palavras? Ele quer dizer, eu sou Deus. Eu e o Pai somos um. As obras que eu faço é porque o Pai está em mim. Por isso que eu faço. Então acredite, porque o Pai está em mim. Jesus, ele quer deixar bem claro para os apóstolos que ele é Deus. Eu e o Pai somos um. Ele fala, Felipe, quanto tempo que eu estou com vocês? Vocês não conhecem ainda? Não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha as obras que eu faço. Acredite pelo menos pelas obras. E Jesus, ele vai mostrar as razões pelo qual ele é o Messias. Os milagres que ele realizou, as obras que ele fez. João Batista que dá o testemunho dele. Ele que é o Filho de Deus. O próprio Pai que no batismo falou, esse é meu Filho amado. Os milagres de Jesus, as escrituras que falava dele. Agora, Jesus deixa bem claro, ele e o Pai é um. E para nós, o que é mais importante para nós nesse evangelho hoje? Assim eu vejo que esse evangelho, ele traz para nós uma grande reflexão, muito profunda. Porque a gente vê que hoje o mundo corre atrás de muitas novidades. Muitas novidades. São tantas coisas que estão acontecendo por aí, que as pessoas estão correndo atrás de coisas que não vai trazer a salvação para a sua alma. São uma tal de constelação familiares e tantas
tantas outras coisas. É um monte de coisa por aí. Que as pessoas estão correndo atrás de novidade, sem nenhuma necessidade, porque para nós basta a palavra de Deus, basta. Basta o Evangelho. Não precisamos ficar correndo atrás dessas coisas, não. Porque nós somos católicos. Nós que somos católicos, muitas vezes, nós não demos conta da grandeza do banquete espiritual que nós temos. Nós não valorizamos, não demos conta. É um banquete espiritual que nós temos que ninguém tem. E nós temos. Os 7 sacramentos que nos acompanham a vida inteira. Nós que nascemos para este mundo através do batismo. Nós nascemos para Deus. O batismo que nos arranca da mão do inimigo. Depois nos dá a graça do Espírito Santo através da crisma, a Eucaristia, que é o alimento que sustenta para a nossa vida. Depois a confissão, que é para nós, a confissão que é para nos lavar, nos purificar, nos restaurar do nosso pecado. Depois o matrimônio, o sacramento, onde realiza a nossa vocação matrimonial neste mundo. A graça de criar os filhos para Deus. O sacerdote que recebe o sacramento da ordem. E na hora da doença, nós temos o sacramento da unção dos enfermos. Olha quanta riqueza que nós temos. Quanta riqueza que nós temos dentro da nossa igreja. A riqueza do evangelho, dos sacramentais. E o mundo fica correndo atrás de amuletos. As pessoas ficam correndo atrás de amuletos. Correndo atrás de coisas que não vai trazer a salvação para a sua alma. Temos que parar de correr atrás daquilo que não alimenta a nossa alma, que não nos edifica, não nos faz cristão melhor. Porque nós já temos tudo, nós temos a igreja que nos dá tudo. Essa cruz que nós temos, aonde nós temos a presença do Cristo que sacrificou por nós. Nós temos a imagem da Virgem Mãe Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe. São tantas e tantas coisas que nós temos, os sacramentais, a bênção que nós temos para a nossa casa, as bênçãos até mesmo para as plantações. Nós temos tudo, gente, nós temos tudo. Não adianta nós ficar correndo atrás dessas coisas. Porque quando a gente corre atrás dessas coisas, sabe o que acontece? A gente vai esfriando na fé. Porque há uma troca ali de Deus. Nós trocamos Deus pelas coisas. Tiramos Deus do centro da nossa vida para buscar as coisas que é humano. Isso não pode acontecer. Porque Jesus, ele é enfático. Lá no Sermão da Montanha, quando Jesus fez aquele longo discurso, que Jesus disse naquele capítulo 7, ele vai dizer: quem ouve as minhas palavras e põe em prática, é como um homem prudente. Um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Pode vir a chuva, o vento, a tempestade, e essa casa continua firme. Essa rocha que Jesus está falando é a nossa vida. Jesus diz também: aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática, deixa de viver o evangelho, deixa de viver os ensinamentos, os mandamentos que a igreja ensina. Vai correr atrás de outras coisas que não pertencem a Deus e não põe em prática, é como um homem imprudente, sem juízo. E quando vem a chuva e o vento, a tempestade, vai dar contra a casa e a casa vai cair. E a sua ruína será completa, será grande.
Isso é também a nossa vida. É a nossa vida. Porque nós não temos duas vidas, nós temos uma vida. E nós temos que ter juízo, prudência, vigilância. Não podemos colocar a nossa vida em risco. Ou seja, buscar outros ensinamentos. Hoje nós precisamos gritar isso. Não seja louco, não seja sem juízo, não seja imprudente. Porque não há nenhum outro fundador de religião. Porque Jesus, ele provou que ele é Deus. Ele fundou sua igreja. Ele disse sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus foi fundada no ano 30 da era cristã. Não é em 1517, lá depois de Lutero, ou de 1054 com os ortodoxos, ou 1534 com os anglicanos. Não, não foi. A Igreja de Jesus Cristo foi fundada por volta do ano 30, 33. Essa é a Igreja de Jesus Cristo, que ele mesmo fundou. E que São Paulo fala que Deus quer que todos salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque sem o conhecimento da verdade, não podemos se salvar. Não podemos chegar até Jesus. Mas aonde está a verdade? São Paulo fala à igreja, Timóteo, ela é a coluna e o fundamento da verdade. Meus irmãos, é aí que a gente precisa entender e caminhar e também abrir os olhos das nossas famílias, dos nossos amigos ou de qualquer um que seja. Porque não tem salvação sem Jesus? Não! Não tem salvação sem os sacramentos da igreja. Não tem. É isso. Nós estamos cansados de saber, não é verdade? Estamos cansados de saber disso. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho está no capítulo 14, de 7 a 14. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminando para nós bem compreender a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, iluminar a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se vós me conheceis, conheceis também meu Pai. E desde agora conheceis e ouviste. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Filipe: Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu diz, mostra-nos o Pai? Não acrediteis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditei-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que faço e fará ainda maiores do que esta. Pois eu vou para o Pai, e o que pedir em meu nome, eu vos realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedir algo em meu nome, eu realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje eu te convido você a dizer para o seu coração: Senhor, a sua palavra basta. Basta para preencher a sede da nossa alma. A sua igreja basta. Os sacramentos basta. Eu não preciso de mais nada. Meus irmãos, chega certo momento da nossa vida em que nós damos conta que
As coisas que nós mais procurávamos está bem diante dos nossos olhos. E nós dizemos na linguagem popular, caiu a ficha. O que quer dizer, finalmente, que nós enxergamos aquilo que nós esperávamos ver. Ou talvez não esperávamos ver. Assim como o apóstolo Filipe, hoje, ele é o nosso porta-voz. Hoje ele é o nosso porta-voz. Nele está presente os nossos anseios e ver a glória de Deus. O rosto do Pai, que finalmente era esperado por todos no Antigo Testamento, pelos profetas. E hoje nós temos o rosto do Pai revelado em Jesus Cristo. E nós podemos ver Deus todos os dias. Nós podemos contemplá-lo, porque Deus fala conosco nos fatos. Ele fala conosco nos acontecimentos de cada dia. Ele mostra seu rosto até mesmo naquelas situações mais dolorosas e difíceis das nossas vidas. Deus já se revelou a mim, em você. Deus, ele já mostrou o seu rosto de amor, esse rosto que nós devemos ver para crer definitivamente que o Senhor está conosco e ele nunca nos abandonou. Ele caminha do nosso lado sempre, sempre. Ele caminha do nosso lado. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. Meus irmãos, compartilhe esse vídeo, acione as notificações, inscreve no canal. Assim também esse evangelho vai chegar até mais pessoas. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.